Queridos, meu nome é Luciano Subirá mesmo. Quase sempre que eu vou pregar pela primeira vez em algum lugar, alguém me pergunta: Subirá é seu sobrenome ou é nome artístico? Aí eu já adotei uma resposta padrão, digo: é profético. Eu sou pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Daqui a alguns meses eu vou completar 25 anos de ministério pastoral. Já praticamente 30 anos pregando a palavra de Deus. Mas apesar de amar o ministério pastoral, quando as pessoas me perguntam qual é o seu principal chamado, eu normalmente digo: meu principal chamado é para o ministério de ensino. E nós temos trabalhado com o Ministério de Ensino Sem Fronteiras Denominacionais. E o nome desse ministério é orvalho.com. O orvalho nós tiramos do cântico profético de Moisés: destile a minha palavra como orvalho, lá em Deuteronômio 32:2. O .com não está na Bíblia. A gente aumentou para te remeter ao nosso site, onde a gente disponibiliza muito material gratuito para te abençoar. Então a gente tem materiais como a ministração de hoje, no formato de áudio, no formato de vídeo, no formato escrito. E eu quero te encorajar depois, a dar uma espiada no site, não só no site. Nos últimos anos nós temos trabalhado com um aplicativo, também com o mesmo nome, um aplicativo gratuito, orvalho.com, disponível para todas as plataformas dos smartphones, dos tablets. E lá tem todo o conteúdo do site e um pouco mais. Ferramentas como podcasting e outras que podem te abençoar. Não tem mensagens minhas apenas. Das minhas deve ter umas 300. Mas tem material de muitos homens e mulheres de Deus. Tem muita coisa boa para te abençoar. E tudo isso a gente disponibiliza de forma gratuita. Nós só temos 2 tipos de materiais que são vendidos. Um são os nossos cursos online, não apenas pelo custo de produção, mas também para ajudar a bancar a conta daquilo que é de graça. E também vendemos os nossos livros na versão impressa. Infelizmente eu não consegui mandar muito material. Já tinha gente me perguntando quando eu cheguei do meu livro novo, até que nada mais importe. Na verdade eu trouxe um mais novo do que esse, que saiu agora há menos de um mês, chamado O Impacto da Santidade. Então nós vamos ter depois, aonde? À minha esquerda aqui, os materiais à sua disposição se você quiser adquirir. Tem ali 2 títulos. Um deles se chama O Conhecimento Revelado. Esse é o primeiro livro que eu publiquei há mais de 20 anos atrás. Aqueles que querem entender como entrar num lugar de entendimento e compreensão não só racional, mas espiritual da palavra, esse livro é uma ferramenta poderosa. E acabei de lançar esse material aqui, O Impacto da Santidade. Compromisso profundo, resultados extraordinários. Eu chamaria isso de a obra da minha vida. Eu sei que alguns crentes não são tão empolgados a ler. São 336 páginas, juntando tanto a doutrina da santificação como a visão bíblica do caráter do líder. Mas acredito que esse material pode ser muito enriquecedor, e revolucionário, transformador na sua vida. Então fica a recomendação. E pastorzão, não por sugerir que o senhor precisa, mas só para te honrar, eu queria te dar um livro deste presente. Deus. Obrigado. É porque esse aqui está no... Glória a Deus. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra a sua Bíblia, por favor. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo 26. Romanos 8, 26. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Essa expressão traduzida aqui na minha versão, nos assiste em nossa fraqueza, ela aparece em outras traduções como
nos ajuda em nossa fraqueza. Eu quero, a partir desse texto, construir uma visão importante a respeito da natureza da obra do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós, os pentecostais, temos a inclinação em pensar no Espírito Santo apenas como um poder, apenas como uma energia, uma força. Mas eu quero te dizer que ele é muito mais do que isso. Glória a Deus pelo poder do Espírito Santo. Mas porque ele expressa poder, isso não reduz o que ele é, apenas uma manifestação de poder. Ele é uma pessoa, ele é um com o Pai e ele é um com o Filho. E nós precisamos entender a natureza da obra do Espírito Santo na vida do homem. E esse texto nos revela algo importante, porque quando Paulo diz o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, nos assiste, essa palavra traduzida do original grego como ajuda ou assiste, é um palavrão no sentido de ser grande. A palavra usada pelo apóstolo Paulo, escolhida com precisão cirúrgica, é sunantilambanomai. Eu disse que era um palavrão grande. Ela é a junção de três palavras, sun, anti e lambano. E essas três palavras significam pegar firme contra alguma coisa, juntamente com alguém. Por que eu estou tentando trazer essa definição do que é a palavra? Outro dia alguém me perguntou, pastor Luciano, onde o senhor estudou as línguas originais? Falei, estudei nada. Eu tenho um aplicativo aqui no meu tablet, que quando a gente coloca o dedo em cima da palavra no texto, aí para soar erudito, às vezes a gente diz assim, de acordo com o léxico da concordância do Dr. Strong, que foi o cara que estudou a vida inteira e deu a cola de mão beijada para a gente. Essa palavra tem um significado muito específico. E antes de falar do significado dela, eu quero te dizer que a razão pela qual eu estou começando com o significado dela é porque a palavra ajuda no português, ela pode ter dois sentidos. Supondo que esse púlpito fosse pesado, que não é o caso, e que hipoteticamente eu precisasse mexê-lo, e de repente eu pedisse ajuda ao Joelso. Joelso, me ajuda a mover esse púlpito do lugar. O meu pedido de ajuda pode ser visto de duas formas diferentes. A primeira, eu poderia estar pedindo para ele fazer algo junto comigo, porque de repente a coisa é tão pesada que eu não conseguiria, então eu pegaria de um lado, ele pegaria do outro e juntos a gente moveria. Mas na língua portuguesa o pedido de ajuda ele pode ser uma substituição. Eu poderia estar pedindo ajuda não porque o púlpito é pesado, mas porque eu estou atarefado com outras coisas, então enquanto vou resolvendo as outras, eu digo, me ajuda e vai tirando isso. Então isso seria uma substituição. O primeiro exemplo seria uma parceria. E muitas vezes nós lemos a Bíblia na perspectiva da nossa língua e da nossa cultura. Mas a palavra sunantilambanomai, ela significa trabalhar junto, trabalhar em parceria com alguém. Então, como eu disse, pegar firme contra alguma coisa com a ajuda de alguém. A palavra sunantilambanomai significa cada um pega a ponta, uma ponta do mesmo peso, para carregar e mover juntos. Isso define a natureza da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Deixe-me te dizer algo, querido, que é importantíssimo que você entenda. Se você quer viver uma vida diferente, no que a Bíblia classifica ou chama de vida no Espírito, é entender que o Espírito Santo não trabalha de forma unilateral. O Espírito Santo tem um trabalho que pode ser definido como uma interação, um trabalho conjunto. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo no meio pentecostal, a gente imagina que a operação dos dons é algo que não depende de nós, depende só do Espírito Santo. Eu quero te dizer, é lógico que se não tivesse a obra do Espírito Santo, não tinha dom nenhum. Mas não depende só do Espírito Santo. Depende de você também. E vamos dar base bíblica para a coisa. 1 Timóteo 4,14, Paulo diz, não seja negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi dado mediante imposição de mãos do presbitério e profecia. A palavra ali traduzida dom no original grego é carisma, a mesma de 1 Coríntios 12, que fala dos dons do Espírito Santo.
Só que Paulo está dizendo a Timóteo, não seja negligente, você, Timóteo, para com os dons. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que os dons do Espírito Santo não operam só porque o Espírito Santo quis. É lógico que eles não operariam se o Espírito Santo não quisesse. Mas não adianta apenas o Espírito Santo querer. Você tem que entender a responsabilidade de corresponder com Ele. Porque se por um lado Ele nos move e nos inspira, por outro, nós participamos. Paulo escreve e diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tem uma parte que é dele, tem uma parte que é minha. 2 Timóteo 1,6, ele diz, reaviva o dom que é em ti. Outra tradução diz, desperta o dom. A palavra dom ali, de novo, é carisma. Agora, olha que interessante, Paulo não diz para Timóteo dobrar o joelho e orar, Deus, por favor, reacende o dom. Ele diz, você, Timóteo, vai reacender o dom. Você vai despertar o dom. E por que é que Timóteo é que tinha que despertar? Porque quem botou o dom para dormir foi Timóteo. Quem foi negligente foi Timóteo, não foi o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente pensa no quão poderoso o Espírito Santo é, às vezes nós ficamos imaginando que ele vai vir atropelando tudo e todos. Mas não é assim que ele trabalha. Em Atos 7:51, Estevão, na sua pregação, diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então ele está nos informando que o Espírito Santo pode ser resistido. Não porque ele não seja forte o suficiente, mas porque ele não empurra as coisas goela abaixo da gente na base da força. Ele trabalha com interação. Ele trabalha de forma conjunta. Quem está entendendo, diga amém. A visão de Ezequiel 47 para mim é algo impressionante. Quando a Bíblia fala daquele rio que procede do santuário de Deus, e o livro de Apocalipse diz de um rio que emana do trono de Deus, e há uma relação entre as duas passagens. Isso ainda me faz lembrar dos Salmos, que diz que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio para mim é uma das maiores figuras da obra do Espírito Santo. Por quê? Um rio que emana não só do santuário, mas do trono de Deus. É uma extensão de quem Deus é. Aliás, ele faz coisas que só Deus pode fazer. Na visão de Ezequiel, ele diz, por onde o rio passa, tudo volta a viver. Ele diz, até as águas do Mar Morto serão saradas quando entrar em contato com as águas desse rio. E ele diz, ali haverá cardumes de peixes. Esse rio tem poder que só Deus tem de trazer vida. Ele é uma extensão do próprio Deus. Agora, na visão de Ezequiel 47, o anjo chega para o profeta Ezequiel e diz, vem comigo. Ele chama Ezequiel para se mover junto com ele. Preste atenção nessa frase, mover junto. Então, eu imagino, a Bíblia não fala desse detalhe, imagino o anjo pegando a mão do Ezequiel e dizendo para o profeta, vem comigo. E a Bíblia diz que eles mediram 1000 côvados. Dá aproximadamente meio quilômetro. E depois de andar os 1000 côvados, mais ou menos meio quilômetro, rio adentro, a Bíblia diz que a água ainda dava onde? No tornozelo. Mas eles não pararam ali. E a pergunta é, por que não pararam ali? A resposta é uma só. Não pararam ali, porque não era hora de parar. Eu vou fazer essa pergunta algumas vezes. E eu vou pedir que você responda comigo. Vamos fazer um treino? Por que não pararam ali? Então vamos fazer a encenação. Deixa eu achar mais espaço. Ele anda os primeiros 1000 côvados, água no tornozelo, mas não parou ali. Por que não? Anda mais 1000 côvados, um total agora de 1 quilômetro. Água no joelho. Tem mais água do que antes? Tem. Mas pararam ali? Não. Por que não? Eles andam mais 1000 côvados, agora um total de 1,5 km, água nos lombos. Tem mais água do que quando estava no joelho? Tem. Tem mais água do que quando estava no tornozelo? Tem. Mas a pergunta é, pararam ali? Não. A próxima pergunta é, por que não? Quando é que eles param a medição? Não é quando o rio acaba, porque o propósito da medição não era chegar do outro lado do rio. A Bíblia diz que eles medem mais 1000 côvados, agora um total de 4000 côvados, 2 quilômetros rio adentro. E a Bíblia diz, então eram águas profundas, águas para se nadar.
e agora eles pararam. A pergunta é: por que pararam? Porque esse é o lugar do nosso destino. Agora vamos tentar entender o que está por trás dessa mensagem. Tem crente que o conceito dele de avivamento é como se o avivamento fosse uma espécie de enchente espiritual. Então ele fica imaginando: um dia o rio de Deus vai entrar na minha vida, um dia vai dar uma enchente, vai alagar tudo. Irmão, deixa eu te dizer, não é o rio que entra na sua vida, é você que tem que entrar no rio. É completamente diferente. Mas tem crente uma vida inteira esperando a enchente. E eu quero te dizer algo: a enchente não está vindo, é o rio que está te esperando. E ainda tem uns crentes frustrados: mas nunca vem essa enchente, nunca vem essa enchente. E eu imagino Deus do outro lado dizendo: e ele nunca entra no rio, ele nunca entra no rio. Agora a questão não é nem só entrar, a pergunta é: até onde você vai? Isso não depende só de Deus, depende de você. Tem gente que se contenta com água no tornozelo, tem gente que se contenta com água no joelho, tem gente que se contenta com água no lombo. Irmão, deixa eu te dizer, embora a água no joelho é mais do que no tornozelo, embora a água no lombo é mais do que no joelho, deixa eu te dizer algo: enquanto você está com água, seja no tornozelo, no joelho ou no lombo, é você que se governa. É o seu pé no leito do rio escolhendo: agora eu ando para cá, agora eu ando para lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você chega nas águas profundas e não dá mais pé, não é mais você que se governa, agora é o rio que te carrega, agora é o rio que assume o controle. E a razão pela qual nós temos que entender a interação, que é não só a parte dele, mas é a nossa, é porque se nós não nos entregarmos totalmente a ele, nós jamais vamos viver a plenitude do que ele tem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: não apagueis o Espírito. Outra versão diz: não extingais o Espírito. O que ele está querendo dizer? Que existe em algum lugar no reino espiritual um botão dotado de alta tecnologia espiritual. Quando alguém vai lá e aperta, puf, o Espírito Santo deixou de existir. É claro que não. Como que o Deus eterno, sem começo nem fim, deixaria de existir? Quando ele diz: não apagueis o Espírito Santo, ele está comparando a obra, não a pessoa, a obra do Espírito Santo na sua vida com o fogo. Quanto mais você alimenta, mais fogo você tem. Quanto menos você alimenta, menos fogo você tem. Porque sob todos os ângulos que você olha, a obra do Espírito Santo em nós é definida por uma parceria e por uma interação. Nunca é um só agindo. Graças a Deus nunca vai ser só a gente, mas também nunca será só Ele. E se nós não entendemos isso, nós jamais vamos viver aquilo que Deus tem. Agora deixa eu explicar algo para você. Nosso conceito como pentecostal do que é ser cheio do Espírito também é equivocado. Porque a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é ter mais dele do que a gente tinha antes. Porque a gente imagina um vasilhame sendo cheio. Então pode estar com um quarto, pode estar pela metade, pode estar 3/4 ou pode estar completo. O problema é que em João 3,34, Jesus diz que Deus não dá o Espírito por medida. Deus não está dando cotas do Espírito Santo: vou te dar 1/4, vou te dar meio tanque, vou te dar 3/4. Não, para você que orou e buscou mais o tanque cheio. Porque o Espírito Santo não é divisível, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. O conceito de ser cheio na Bíblia não é você ter mais do Espírito. O conceito de ser cheio é estar totalmente preenchido, totalmente tomado. Na verdade, o conceito é justamente o contrário. Não é quanto você tem do Espírito Santo, é quanto o Espírito Santo tem de você. É quanta entrega sua haverá, é o quanto você está disposto a entrar nesse rio. Porque alguns só entram até a água no tornozelo e está feliz ali. Quando meus filhos eram bem pequenininhos, e às vezes a gente ia para a praia, eles tinham medo de entrar. Gente ainda cresceu longe do mar, tem mais medo ainda do que os outros. Então eles iam só até onde quebrava a onda e vinha a espuma que molhava o pé. E eles chutavam água no outro. Para eles estava bom, eles se divertiam. À medida que foram crescendo, eles não queriam mais água só no pé. Eles foram criando coragem. Agora entra até o joelho. Agora entra até o lombo. E meu filho, depois da adolescência, quando aprendeu a nadar muito bem, ele queria era o fundo. Eu dizia: vai com calma. Nós precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Um dia desses,
Um irmão veio falar comigo, ele falou: pastor, eu fico confuso ouvindo suas mensagens. Eu falei: poxa, a ideia era tirar a confusão, não deixar você confuso. Ele falou: não, eu aprendo cada vez mais de Bíblia ouvindo o senhor, mas eu fico confuso com a sua escola teológica, ele me disse. Eu falei: como assim? Eu fui um dia desse ouvir uma mensagem onde o senhor fala da soberania de Deus, o governo de Deus. Enquanto eu ouvia aquela mensagem eu pensava: ele é um calvinista. Ele diz: mas depois ouvi o senhor falando sobre salvação, vida no Espírito. Falei: não, ele é um arminiano. Mas depois eu ouvi uma outra mensagem e eu pensei: meu Deus, acho que ele não é uma coisa nem outra. E agora ele está na minha frente dizendo: pastor, o que o senhor é? É isso que está me confundindo. Eu olhei para ele e falei: amigo, sabe qual é o seu problema e o de muita gente? É querer adotar um pacote pronto de alguém que pensou e enxergou só até um nível séculos atrás. Eu falei: deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que quando a gente generaliza, a gente acaba pecando, né? Pecando no sentido de não ser tão honesto, tão justo. Mas por não ter tempo eu vou ter que generalizar. Os calvinistas, via de regra, dizem: tudo é decisão de Deus, nada é do homem. Então eles dizem: o homem jamais se arrependeria ou seria salvo se Deus não quisesse que ele fosse. E eles vão dando base bíblica. Romanos 2,5: é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Ele diz: está aqui, ó. Não é o homem que se arrepende por ele, é Deus que faz isso com ele. Mas aí você vai ouvir os arminianos, que defendem o livre-arbítrio, e eles vão pregar exatamente o contrário. Não, a palavra de Deus diz: arrependei-vos. É um imperativo que diz: arrependam-se vocês. Quem se arrepende é o homem. Se Deus é que fizesse o homem se arrepender, por que ele mandaria o homem se arrepender? Então é ele que fazia sozinho. Aí esse cara diz: aquela turma está equivocada, eu estou dando base bíblica aqui. Aí você vai falar com o outro e diz: não, ele também está, porque eu estou dando uma base bíblica aqui, ele não explica a minha. Aí a gente vinha para cá, ele falou que você não explica a dele. Eu não explico a dele, mas ele também não explica a minha. E por séculos a igreja está brigando por algo que um não explica o que o outro tem. Agora eu estou na frente desse irmão, falei: você já parou para pensar que os dois grupos podem estar certos e os dois grupos podem estar errados, em vez de só um estar certo e o outro estar errado? Ele falou: não. Eu falei: pois eu quero te dizer que num sentido os dois estão certos, em outro sentido os dois estão errados. Ele falou: como assim? Eu falei: meu amigo, quando a Bíblia diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, tem uma obra de arrependimento que é parte de Deus. Jesus não disse que é o Espírito Santo que convence do pecado? Como que nós vamos negar na Bíblia que tem uma participação de Deus? Não dá para negar. Aí ele falou: sabia que o senhor era calvinista? Eu falei: não, segura aí. Ao mesmo tempo, quando os arminianos estão dizendo que Deus diz: arrependei-vos, ele está mostrando que tem o lado do homem. E como é que vai negar isso? E tem vários outros textos. Eu falei: pastor, eu estou confuso de novo. Eu falei: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Já te ocorreu que os dois estão vendo partes, aspectos de uma mesma verdade? Já te ocorreu que em vez de você ter que escolher ficar ou do lado de cá ou do lado de cá, há um lugar aqui no meio onde as coisas fazem mais sentido, onde a gente reconhece o Espírito Santo vem nos convencendo até um ponto, e o homem tem a responsabilidade de se deixar ser convencido e corresponder com ele? E quando eu falei isso, ele falou: meu Deus, nunca pensei nessa parte. Ele falou: os dois estão certos. Eu falei: e os dois estão errados, porque quando eu acho que só um deles está certo, eles acabam ficando errados. Um dos maiores segredos da vida cristã é a interação com o Espírito Santo. Nós precisamos que um carro seja retirado, por favor. É um modelo March prata, a placa é OLD 1271. Se a gente falasse ganhou um prêmio, ia mais rápido ainda, não é? Mas alguém vai te dar um sorriso e quem sabe um abraço, agradecendo. Nós precisamos perceber que a interação com o Espírito Santo é um dos maiores segredos da vida cristã. E muita gente não está vivendo o que Deus quer que viva, porque não entende. Acha que ou é só Ele, ou é só a gente. Desde o arrependimento até o novo nascimento, o Espírito Santo tem que agir na vida da pessoa. Tito 3,5 fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Ninguém é regenerado, ninguém nasce de novo sem a obra do Espírito Santo.
Isso não é uma obra só humana, mas também não é só divina, porque se eu não me arrependo e creio, o Espírito Santo não pode mudar minha vida. Jesus falou sobre nascer de novo, e ele disse que tem que nascer da água e do Espírito. Então o Espírito Santo participa do arrependimento, o Espírito Santo participa da conversão e do novo nascimento, e ele não para aí. Depois disso ele vem habitar dentro de cada um de nós com uma missão a ser executada. Paulo escreve em 2 Coríntios 3 e diz que é ele que nos transforma de glória em glória, em glória, na imagem do Senhor Jesus. Aliás, Paulo resume a velha aliança, chamando ela de um ministério da morte ou da lei, mas ele resume a nova aliança, chamando ela de um ministério do Espírito. E nós precisamos resgatar o entendimento do quão poderoso e necessário é o ministério do Espírito Santo. Não apenas para nos trazer unção para o trabalho, não apenas para nos capacitar com os dons, mas para nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Você nunca vai ser mais crente só no seu esforço. Você precisa da obra do Espírito Santo te transformando. E você não precisa só de unção e dons. Você precisa manifestar na sua vida o fruto do Espírito. Por favor, diga amém. Gente, vamos fazer uma análise de como a igreja se comportava desde o seu início. Vamos pensar aqui junto. Eles não admitiam a ideia de alguém ter um encontro com Cristo e não ter logo depois uma experiência com o Espírito Santo. Atos capítulo 8 diz que Filipe chega como um evangelista em Samaria, provoca um rebuliço, um verdadeiro avivamento, endemoniado sendo liberto, paralítico sendo curado, ele chacoalha a cidade. A Bíblia diz que as pessoas começaram a não apenas crer, mas a serem batizadas em nome do Senhor Jesus. Tem salvação rolando de monte, uma grande colheita acontecendo. Então Atos 8 diz que quando Jerusalém ouviu que Samaria havia recebido a palavra de Deus, que as pessoas estavam crendo, sendo batizadas, a Bíblia diz, enviaram para lá nada mais, nada menos do que Pedro e João. Como disse uma pessoa outro dia, quando eu citei isso pregando, tem uns crentes que às vezes fazem uns comentários em voz alta, né? Ele falou assim, só diretoria. Porque Paulo chama Pedro, João e Tiago de as colunas da igreja. Os caras mandaram para lá nada mais, nada menos do que Pedro e João. Por quê? A Bíblia diz que cada um deles tinha sido batizado em nome do Senhor Jesus, mas sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. O que é que a igreja entende? Prioridade para quem acabou de encontrar Cristo: ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9. Jesus aparece para Saulo na estrada de Damasco. Saulo se converteu. Quem ganhou Saulo para Jesus foi o próprio Jesus. Ninguém vai duvidar da experiência de conversão de Saulo ou Paulo. A Bíblia diz que ele fica 3 dias trancado num quarto, sem comer nem beber, orando. Quanto novo convertido você conhece, que depois de entregar a vida a Cristo, se trancou 3 dias num quarto, orando 3 dias sem parar, sem comer nem beber? Eu não conheci nenhum até hoje. Ninguém vai negar que o impacto da experiência com Cristo foi violento na vida de Paulo. Até porque também eu conheço pouca gente que converteu com Jesus aparecendo em pessoa para ele. Conheci poucos relatos até hoje. Então ninguém vai duvidar da qualidade da conversão. Estamos de acordo nisso? Mas mesmo assim, enquanto Paulo está lá trancado os 3 dias, o Senhor Jesus aparece numa visão. Está lá em Atos 9, é um discípulo chamado Ananias. Ele diz, Ananias, eu preciso de você, Ananias. Como diria o mineiro, eu preciso de você. Ananias diz, Senhor, é nós, estamos aqui. Ele diz, eu preciso que você vá na rua tal, na casa de fulano de tal, até aí está tudo bem. Ele diz, e procure por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Quando Jesus fala isso, o Ananias assusta. Senhor, isso aí não é flor que se cheire. Eu brinco, se fosse hoje, a gente poderia fazer a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, versão gracejos populares, e dizer que Jesus olhou para ele e disse, sabe de nada, inocente. Eu já apareci para o camarada,
eu já converti ele nunca mais será o mesmo. Mas Senhor, será que está bem convertido mesmo? Convertidíssimo, Ananias. Então por que é que o Senhor precisa de mim? Eu preciso que você vá lá, Ananias, e impõe as mãos sobre ele, para que duas coisas aconteçam. Primeiro, que ele volte a ver. Segundo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Agora preste atenção, é o próprio Jesus, o cabeça da igreja, dizendo: não importa se fui eu que apareci para o cara, não importa o quão convertido ele está, não importa o quão transformado esteja, ele, como todo e qualquer crente, precisa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega em Éfeso, agora já estamos em Atos 19. Ele encontra um grupo de homens que se intitulam discípulos. Primeira pergunta que ele faz, a primeira do checklist, isso tem que mostrar a importância. É o primeiro nível de checagem de conferência que ele vai fazer. Ele olha para aquela turma e pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Aqueles camaradas, parecendo os crentes das igrejas de hoje em dia, respondem: nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo. Quando eles falam isso, imagina o Paulo do lado de cá, o queixo caído, pasmo. Paulo diz: pera, no que é que vocês foram batizados? Agora vamos pensar no que está por trás da segunda pergunta. Eu entendo que Paulo está dizendo: eu não reconheço um evangelho que levaria vocês a Cristo, mas não os introduziria numa experiência com o Espírito Santo. Me explica direito o que aconteceu, que esse negócio não está me cheirando bem. No que vocês foram batizados? Ele diz: não, nós fomos batizados no batismo de João. Paulo pergunta: o Batista? É. Eu acho que agora seria a vez de Paulo dizer: sabe de nada, inocente. Ele diz: preste atenção, João Batista veio praticando um batismo de arrependimento. Nesse batismo de arrependimento ele anunciou que o Cristo, que não era ele, estava vindo, chegando. Ele disse que esse Cristo, ao chegar, instituiria o seu próprio batismo, tanto nas águas como no Espírito Santo. O Cristo que João Batista anunciou já veio, já instituiu o batismo dele. Vocês estão atrasados, vocês estão desatualizados, vocês estão por fora. Paulo olha para eles e diz: quer saber de uma coisa? Vão começar tudo de novo. A Bíblia diz que Paulo os levou às águas, os batizou em nome do Senhor Jesus. Eram 12 homens, e a Bíblia diz isso: sobre cada um deles desceu o Espírito Santo. Quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, e volta para Jerusalém depois, ele tem que encarar a encrenca. O povo está esperando ele com pedra na mão, porque ele quebrou todos os costumes dos judeus. E quando ele chega, a turma já está acusando ele. Você entrou em casa de gentios, comeu com eles? Ele falou: pera aí, gente. A Bíblia diz que eles fez uma exposição em ordem. Ele diz: eu estava orando, eu tive essa visão. Quando eu estava tentando entender a visão, o Espírito Santo falou comigo: 2 homens estão aí à sua porta e te procuram, vai com eles, nada duvidando. Eu fui. Quando cheguei lá, entendi que o significado da visão era esse preconceito que eu tinha e que vocês ainda têm. A salvação não é só para o judeu, é para todos os gentios. A turma está olhando para ele meio incrédulo. Ele diz: antes de eu terminar a mensagem, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. O que ele está dizendo? A nossa experiência é o padrão, e o padrão está se repetindo. Quando ele falou isso, acabou a confusão. Todo mundo começou a glorificar a Deus, dizendo: então tem salvação para os gentios. O assunto se resolvia sempre, não só com a pregação do Evangelho, mas com o recebimento do Espírito Santo. Agora eu e você precisamos entender por que isso era tão importante. Porque o que os levava a trabalhar dessa forma é algo que a igreja moderna perdeu de vista. Nós ainda pregamos a experiência, mas nós não entendemos a verdadeira razão dela. Então me permita agora dar mais um panorama para você. Em Atos 8, a igreja começa a fazer missões, que eu classifico como missões acidentais.
Quando veio a perseguição, eles começam a fugir da perseguição. E por onde vão fugindo, pregam o evangelho. Mas não foi nada planejado. Isso aí eu classifico de missões acidentais. Mas em Atos 13, pela primeira vez, nós temos o que a gente pode chamar de missões intencionais. Disse o Espírito Santo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E aí os dois saem e começam a pregar agora o evangelho no meio dos gentios. Gente, pregar o evangelho para os gentios era um desafio muito maior do que pregar para o judeu. Por que motivo? Todo judeu já cria na Bíblia. O Velho Testamento, começando a lei de Moisés, envolvendo os salmos, os profetas, todos eles aceitavam. Então, quando eles iam evangelizar os judeus, o que eles faziam? Olha, a palavra de Deus prometeu um Messias, a palavra de Deus prometeu um Salvador. As promessas são essa. Elas se cumpriram na vida de Jesus assim. Os caras de repente começam: é mesmo? Mas eles têm um ponto comum de fé, que é a palavra de Deus, é acreditar nas mesmas promessas. Agora, quando eles iam pregar para o gentio, ele não cria e nem conhecia a Bíblia. Então deixa eu dar o exemplo de outra forma. Evangelizar um brasileiro é muito mais fácil do que você evangelizar um hindu na Índia. Um indiano que é um hindu. Por que razão? O Brasil, por conta de uma colonização católica, é um país de cultura cristã. O que eu chamo de cultura cristã? A maioria das pessoas está familiarizada com alguns termos: céu, inferno, Deus, diabo, anjo, demônio, certo e errado. E quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, no mínimo tem uma chance de acreditar que ela contenha a palavra de Deus. Então, normalmente, quando nós estamos pregando, a gente faz o quê? Cansei de fazer isso. Começo a falar do evangelho, o camarada diz lá: não, aqui no catolicismo é diferente. Eu falei: não é não. Pega aí sua Bíblia. Tem Bíblia aí? Tem. Às vezes demora para achar, porque não está habituado a ler. Daqui a pouco vem lá com a Bíblia, e eu começo a mostrar as coisas para ele na Bíblia dele. Ele diz: mas isso tudo estava aqui. Sim, você que não conhecia. A receptividade dele é maior. Agora vai pregar na Índia. Eu já fui lá pregar. Se você não tiver a manifestação de sinais, prodígios e milagres, não tem conversão. Porque você chega para o hindu, por exemplo, e diz: a palavra de Deus diz. Ele olha para você e diz: qual Deus? Você diz: como qual Deus? O Deus único e verdadeiro. Ele diz: não tem um só. Eles acreditam em milhões de deuses. Então tudo é relativo. Não, esse seu Deus escreveu esse livro. Aquele outro não tem livro, aquele outro não tem livro, aquele outro não tem livro. A maioria dos outros não tem livro. Por que é que você acha que o seu é melhor do que os outros? Você não ganha um cara desse na razão. Você precisa do sobrenatural. Mas depois que ele converte, o que dá mais trabalho do que um brasileiro, o outro desafio agora é discipular. Porque um judeu, quando se convertia, não precisava dizer para ele que idolatria era pecado. Ele já conhecia o fundamento do Velho Testamento, que idolatria era pecado. Não precisava explicar para ele que prostituição era pecado, e já era condenado na porção da Bíblia que ele tinha. Mas quando Paulo e Barnabé saem para evangelizar os gentios, não só tem o desafio maior para a conversão, como para o discipulado. Porque agora que o cara finalmente converteu, eles tinham que dizer: não pode mais idolatria. Mas como não? Tudo o que eles conheciam do mundo religioso envolvia idolatria. Agora não pode? Não pode. Aí imagina o cara: eu vou tentar. Aí Paulo e Barnabé dizem: também não pode prostituição. Os caras: o quê? Irmão, nos cultos aos deuses deles, nos templos deles, junto com a idolatria, eles praticavam a prostituição lá dentro. Agora chegam os malucos de outro país dizendo que não pode nada disso. Você consegue imaginar o desafio? Dá para mensurar que o desafio era grande? Agora vamos pensar, diante de um desafio tão grande, como que eles pregavam o evangelho. Chegavam na cidade, sinais, prodígios, milagres, alguns se convertiam. Eles ficavam ali pouco tempo. Acredita-se que a média no início, depois ela vai aumentando no fim. Atos 19, Paulo chega a ficar 2 anos na cidade de Éfeso. Mas acredita-se que no começo não passava de 3 meses, às vezes não chegava a isso. Aí eles pregam, juntam um grupo de irmãos,
dá um gás, fortalece a fé deles, pouco tempo. Aí fala para eles: agora segura a onda aí, que nós vamos para outra cidade pregar o evangelho. E quando eles saíam, não tinha pastor para cuidar do grupo. Atos 14 nos mostra que depois de 4 cidades, é que eles começam, e se foi 3 meses em cada cidade, nós já estamos falando de 1 ano. É depois da 4ª cidade, que eles começam a voltar e levantar os primeiros presbíteros. Não tinha nenhum nível de liderança. Agora, quando eles saíram e deixaram aquele grupo, não deixou só sem pastor e líder, deixou eles sem Bíblia. Porque só o judeu tinha acesso ao Velho Testamento, o gentil não. E o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Agora pense, eles deixavam aquele grupo de novos convertidos, sem pastor, sem Bíblia. Quando eles iam embora também não tinha um prédio. A gente sabe que a igreja não é o prédio, são as pessoas. Mas tem um quartel-general, gente, um lugar de reunião, que fortalece a identidade, que ajuda a ministrar, é ótimo. Eles também não tinham isso. A pergunta que eu quero fazer para você: como é que esses crentes não desviavam? Hoje em dia nós damos Bíblia, pastor e prédio, e eles desviam. Como que naquela época, sem tudo isso, ainda ficava firme? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, e é uma resposta que tem que ser entendida. É aí que você vai entender por que eles priorizavam tanto a experiência com o Espírito Santo e o ensino que eles traziam da liderança do Espírito Santo. 1 de João 2, 20 e 27, vou misturar os 2 versículos. Ele diz: vós tendes a unção do Santo, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do Santo que está em vós é a verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. E os apóstolos não estavam inventando doutrina. O próprio Jesus diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quando você vai ler o Velho Testamento, Deus fez muitas promessas a respeito de um tal de caminho santo. Aliás, Isaías, que é o profeta mais messiânico de todos, falou várias vezes do caminho. Haverá diante de vós um caminho, o qual será chamado o caminho santo. O que hoje eu e você chamamos de cristianismo, no início da nossa fé não era chamado assim. Quando você lê o livro de Atos, nossa fé era chamada de o caminho. Até os de fora que atacavam diziam: é a seita intitulada o caminho. E por que eu estou falando disso? Para dizer para você: não pode mais falar cristianismo, tem que voltar a falar o caminho. Não. Eu só estou contando isso para que você entenda que eles olhavam para as profecias de Isaías: haverá diante de vós um caminho. E eles entendiam que agora a fé em Cristo e a vida cristã era o cumprimento daquela promessa. O caminho tinha chegado. Aliás, Jesus disse que a vida cristã se resume em 3 etapas: porta, caminho e alvo. Ele disse que você tem que entrar pela porta apertada, trilhar o caminho estreito para chegar num destino ou num alvo, que é a vida. A experiência de passar pela porta é a conversão, é imediata e instantânea. O dia que eu e você vamos alcançar o alvo, depois de cruzar a linha de chegada, também será uma experiência instantânea. Tudo que sobrou entre a conversão e o dia final é o caminho. Mas preste atenção, Isaías não profetizou só o caminho. Ele disse o seguinte: enquanto vocês estiverem andando no caminho, haverá uma voz atrás de vocês, dizendo: esse é o caminho, ande nele. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Este é o caminho. Ele nunca prometeu só um caminho, ele prometeu um guia para nos conduzir durante o caminho. Romanos 8,14 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A maioria de nós lê a palavra guiado e a gente pensa só em direcionamento profético. Mas um dos significados da palavra guiado é esse aqui: ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Quando eu era garoto, tinha completado 7 anos de idade, chegou a hora de sair do pré e ir para a primeira série, como nós chamávamos na época. Hoje já mudou a nomenclatura,
o que era a nossa primeira série, o segundo ano. Mas quando eu fui, eu tive que mudar de escola. E a escola que eu deixei era perto de casa, mas a que eu frequentaria agora era quase 1 quilômetro. Uma criança de 7 anos, não era só um caminho novo, era gente, companhia diferente. Chega o primeiro dia de aula, eu estou apavorado, eu estou com medo que eu não quero sair de casa. Meu pai olha para mim e diz: meu filho, hoje eu vou te levar. Ele me pegou pela mão dentro de casa. Ele caminhou aquele quase 1 quilômetro segurando a minha mão. Ele não chegou só do lado de fora, no portão da escola, ele entrou. Ele foi dentro do pátio. Ele achou onde era a classe que eu estava inscrito e matriculado. Ele me colocou na fila que aguardava do lado de fora. E ele falou: depois cantarem um hino, você siga aquela professora e entre ali. A nova geração já nem sabe mais o que é cantar o hino. Um dia desse um me perguntou: pastor, que hino? Eu falei: o hino do Corinthians. Ele ficou me olhando, falei: irmão, o hino nacional, não tem mais isso não? Ele falou: não, não tem mais isso não. Foi na minha época tinha. Mas cada vez que eu leio sobre o Espírito Santo nos guiando, e eu lembro desse significado, ser tomado pela mão e conduzido até o destino final, eu lembro daquela figura do meu pai. E eu penso: é exatamente isso que o Espírito Santo veio fazer conosco. Ele nos toma pela mão desde o dia da conversão, e ele diz: eu não quero largar sua mão, eu quero te conduzir até que você termine a jornada. Você sabe o que está nos faltando entender? O que é uma vida no Espírito. Mesmo nós, os pentecostais, nós pregamos experiências, quando deveríamos pregar um relacionamento. Vamos tentar entender algumas coisas da Bíblia. Paulo escreve o que nós apelidamos de a bênção apostólica. A Bíblia não chama assim, mas está lá. Nós acabamos apelidando dessa forma. Segundo aos Coríntios 13:13 diz o seguinte: eu imagino o crente lendo o texto. Ele lê lá: que a graça do Senhor Jesus. Imagina o crente parando a leitura e falando: é forte, hein? Esse é forte. Porque ele lembra: pela graça sois salvos mediante a fé. Ele pensa: não fosse a graça, eu estava lascado, eu estava completamente perdido. Ele diz: isso é forte, vital, importante. Aí ele continua lendo a Bíblia: que o amor de Deus o Pai. Aí ele para de novo: forte também. Porque ele lembra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí diz: forte também, vital, importante. Mas ele termina de ler o versículo, imagino que é mais ou menos assim: e que a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não deve ser importante, seja com cada um de vós. Irmão, deixa eu te dizer algo. Pode até haver uma hierarquia funcional, onde a Bíblia mostra que Jesus se sujeita ao Pai, onde a Bíblia mostra que o Espírito Santo glorifica e promove o Filho. Mas não existe distinção de importância no mistério da Trindade, porque a Bíblia diz que os três são um. Quando você desagrega, está separando funções, não a pessoa. Mas a Bíblia o tempo todo diz: olhe para os três como um só. Se é um só, não dá para dizer que um é mais importante do que o outro. Mas o problema é que mesmo no meio pentecostal, que ainda valoriza a experiência com o Espírito Santo, a gente acha que o Espírito Santo é muito inferior. E esse é o nosso problema. Eu às vezes lia lá o Evangelho de João, onde Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou me ausentar, preparar lugar, mas eu volto, e até que eu volte, eu vou enviar um ajudador. Eu lia esse texto, e gente, eu quero ser honesto, eu pensava no Espírito Santo como uma espécie de estepe. Aqui fala estepe para o pneu do carro. O camarada que investe dinheiro num jogo de rodas, ele investe em 4 rodas, nunca em 5. Por quê? Porque a maioria acredita que não precisa gastar dinheiro com estepe, nem a roda, nem o pneu, vai usar só de vez em quando. A gente não precisa dele o tempo todo. E eu olhava para o Espírito Santo, mesmo sem perceber, quase como um estepe. Bom, Jesus vai embora até que ele volte,
para o carro não ficar manco sem a roda, ele vai deixar o Espírito Santo. Demorou para entender o quão importante, o quão proeminente é a obra do Espírito Santo. Em João 16, um dia eu estou lendo, Jesus diz assim: convém que eu vá. Convém que eu vá significa, é necessário que eu vá. Eu preciso ir. Por que você precisa ir, Jesus? Ele diz: porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Olha a diferença de perspectiva. Eu lia João 14 e eu achava: o Espírito Santo vai vir, porque Jesus está vazando embora por um tempo. Ele vai vir segurar a onda. Aqui Jesus diz: não, gente. Eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus está dizendo, ele não vem porque eu estou saindo. Ele está dizendo, eu tenho que sair para que ele venha. Isso muda completamente as coisas. João 16, 12 e 13, Jesus diz para os apóstolos: eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Preste atenção, Jesus está dizendo que nem eu consigo depositar dentro de vocês agora. O Espírito Santo, quando vier, ele não vai lutar para manter o nível, ele não vai vir no nível inferior, ele vai levar a coisa a um nível maior e superior. Ele não é um step, ele é o cumprimento de todo o plano e o propósito que Deus tinha. O Pai planejou tudo, Jesus executa o plano da redenção, mas quem cumpre e aplica nas nossas vidas é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ninguém se arrepende, sem o Espírito Santo ninguém nasce de novo, sem o Espírito Santo ninguém é transformado, sem o Espírito Santo não tem vida cristã. Então deixe-me dizer algo, eu ouso dizer a você, que não só o Espírito Santo não é menos importante que o Pai e o Filho, mas eu quero te dizer, assim como não tem vida cristã sem a graça de Jesus, assim como não existiria vida cristã sem o amor de Deus o Pai, não existe vida cristã sem a comunhão do Espírito Santo. E nós estamos tentando viver uma vida baseada em experiências esporádicas, em vez de um relacionamento diário. De vez em quando a gente vê a discussão do selo do Espírito voltar. Em Efésios, no capítulo 1, abre lá comigo. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. A Bíblia diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Fostes selados com o Espírito Santo. A Bíblia fala de um penhor ou de uma garantia. A NVI traduziu assim, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por causa desse versículo, o 12 termina falando em Cristo, e o 13 começa em quem também vós. Então, em quem? Leia-se em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Por causa desse versículo, as igrejas históricas, tradicionais, sempre pregaram que a experiência do selo com o Espírito Santo, de ser selado, é o momento da conversão, do novo nascimento, quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Isso por séculos e séculos e séculos nunca foi questionado. Mas o apóstolo Paulo não falou do selo só para os Efésios. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e nos versos 21 e 22, eu vou ler na NVI. Paulo diz: olha, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Outra versão diz: quem nos ungiu é Deus, que também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Porque aqui a Bíblia fala de unção.
quando se iniciou o grande e poderoso movimento pentecostal que varreu a terra toda, na virada do século XIX para o XX. Essa conexão com a palavra unção fez com que os pentecostais dissessem: não, o momento de ser selado não é na hora da conversão. Dizia, tem crente que converteu, nasceu de novo e desvia. Então que garantia é essa? Os pentecostais, dos mais diversos grupos, começaram a pregar o selo, é o poderoso batismo no Espírito Santo. E até hoje a gente carrega essa influência. Tanto que na maioria dos nossos círculos a gente tem um sinônimo para o termo batizado no Espírito Santo. A gente diz que o fulano foi selado. Mas o problema é que não precisou de muitos anos para que o único argumento que os pentecostais usaram para dizer não é o novo nascimento, é o batismo no Espírito. O único argumento lá do início era: porque tem crente que nasceu de novo e está desviando, então não tem garantia nenhuma. Então eles começaram a dizer: é o batismo no Espírito que te reveste de poder. Só que os anos se passaram e eles começaram a ter que admitir que tinha crente nascido de novo, batizado no Espírito Santo, que desviava. Aí o tom do selo que a gente ainda preserva, ele começou a ficar bem mais tranquilinho. De vez em quando as pessoas me perguntam: pastor, quando é que nós somos selados? É na conversão ou é no batismo? Sabe o que normalmente eu respondo? Eu digo: o seu problema é que você quer fazer do selo uma experiência cronológica, onde você diz quando acontece. Eu quero propor um outro entendimento do selo. Mas antes disso, eu quero dar uma ilustração. E vou explicar que vou dar uma ilustração para você não achar que eu me perdi. Daqui a pouco a gente volta exatamente nesse ponto. Hoje é dia 13 de outubro, é isso? 13, né? Então, hoje, exatamente hoje, no dia 13 de outubro, eu já tenho 16.775 dias de vida. Já fazem 16.775 dias que eu estou na Terra, considerando ano bissexto e tudo. Para você não ter que fazer as contas, estou com 45. Já tem uns maquinando aí, tentando. Por que eu estou fazendo a conta em dias? Vamos supor que eu tenha comido, ao longo de toda a minha vida, uma média de 1 quilo de comida por dia. Considerando desde que era bebê, não comia quase nada. Considerando a fase nova agora que eu me converti, eu já pesei mais de 60 quilos do que eu estou pesando hoje. Aí, eu acho que teve época que 1 quilo eu comi numa refeição. Então vou tentar dar uma média aqui generosa. Se eu comi média de 1 quilo de comida por dia, isso significa que eu já comi quase 17 toneladas de alimento. Gente, é muita comida, não é não? 16.775 dias de vida, eu estou chegando quase em 17 mil. Se for 1 quilo de comida por dia, 17 toneladas. Na boa, eu acho que foi de 20 a 25 que eu comi. Mas vamos ficar no 17. Eu fico imaginando quanto espaço a gente precisaria aqui para armazenar 17 toneladas de alimento. E por que eu estou falando isso? Porque isso há uns anos atrás, quando eu completei 15 mil dias de vida, portanto eu teria supostamente chegado em 15 toneladas de alimento consumido. Se eu pensasse: meu Deus, é muita comida, já comi demais nessa vida, e eu resolvesse parar de comer, eu estaria aqui hoje? Eu estaria vivo hoje? Por que não? Porque não interessa o quanto eu comi a minha vida toda, se eu parar de comer, eu morro. Dá para entender isso, não dá? Então deixa eu te dizer o seguinte: esse é o nosso problema, de tentar fazer do selo do Espírito uma experiência cronológica. Ah, não, foi aqui quando eu me converti e nasci de novo. Ah, não, foi aqui quando eu fui batizado no Espírito Santo. Não foi aqui quando eu experimentei dons. Não foi aqui quando a unção me pegou como nunca antes. Nós tentamos definir as coisas a partir de experiências ocasionais. E deixa eu te dizer uma coisa: não importa quanta experiência você já teve com o Espírito Santo na sua vida,
se você parar de relacionar com Ele, você morre. Esse é o problema, as pessoas não entendem a comunhão, elas não entendem o relacionamento, elas querem tentar definir uma experiência aqui ou outra ali. Eu e você, como crentes, tínhamos que viver a liderança do Espírito Santo todos os dias. Por favor, diga amém. Mas sabe por que isso é tão difícil para nós? Porque além de pregar o evangelho da experiência, a gente não entende a simplicidade da obra do Espírito. Apesar de ter crentes que se movem nos dons de uma forma linda, a maioria das pessoas olha para isso como se fosse uma coisa que nunca vai acontecer com eles. Um dia eu estava ensinando uma escola de ministério sobre a liderança do Espírito Santo. Quando terminou a aula, a primeira aula, a gente teria um intervalo antes da segunda. Um irmão me procurou e falou: pastor, que Deus fala, eu não tenho dúvida, isso está claro para mim na Bíblia. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele falou: mas eu tenho uma teoria. E quando ele falou tenho uma teoria, eu já fiquei curioso, porque eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo de Deus. Eu falei: qual é a sua teoria? Ele falou: no reino natural não tem gente surda que não ouve? Eu falei: tem. Ele falou: então. Ele falou: eu acho que espiritualmente falando, eu sou surdo. Eu falei: como é que é? Ele falou: não é que Deus não fala, eu sei que Ele fala, mas como eu não ouço nada, eu devo ser surdo. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque de alguma maneira ele acreditou que Deus só fala de forma espetacular, extraordinária e mística. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou comigo. Eu não tive uma visão, eu não ouvi uma voz audível, eu tive o que eu chamo de um testemunho interior. O que é o testemunho interior? Como é que você sabe que você é salvo? Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu me lembro da primeira vez que eu fui procurar um camarada que me deu uma palavra profética daquelas que virou minha vida ao avesso, revelou tudo. Aquilo mudou minha vida, porque eu pensei: puxa, Deus é um Deus de relacionamento pessoal, não só atacado. Ele conhece a vida de cada um de nós, Ele tem plano para cada um. Aquilo foi tão forte que eu comecei a dizer: Deus, se cada crente descobrisse esse Deus pessoal, de um relacionamento pessoal, a vida deles ia mudar como mudou a minha. Mas porque eu só descobri o Deus do relacionamento pessoal depois da profecia e da revelação, eu pensei: o que deve estar faltando para os outros é revelação e profecia. Mal sabia eu que alguns meios estavam sobrando revelação e profecia, que estava uma bagunça. Então, no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade, eu achei que eu tinha encontrado a solução para a igreja de Jesus na terra. Eu falei: deve estar faltando profeta. Não é má vontade de Deus, deve estar faltando profeta. Então eu fui naquele pastor que me profetizou. Falei: cara, me ensina as manhas do negócio, eu também quero profetizar. Me dá o caminho das pedras. Linguagem de adolescente. E eu comecei a fazer perguntas que ele só ria. Eu dizia: como é a voz de Deus? É voz de homem? É voz de mulher? É sempre a mesma voz? Tipo quando o amigo te liga, se atenta, você já sabe quem é. Eu fui fazendo perguntas. Por quê? Cada vez que eu vi um pregador, ou um homem ou uma mulher dizer Deus me disse, eu imaginava alguém andando por aí ouvindo vozes. Aí nesse dia que eu fui falar com ele, ele falou: Luciano, para. O seu problema e o da maioria dos crentes é mistificar demais o que é simples. Ele falou: eu não ouço Deus com o meu ouvido. Falei: se você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Ele falou: não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei: então você tem um ouvido lá de dentro? Ele falou: não. É algo parecido com um pensamento, um sentimento. Quando ele falou isso, me ofendeu. Na verdade é como se ele estivesse chutando os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado. Eu falei: para, você é tão parecido com um pensamento ou sentimento, o que garante que não é você mesmo pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou: a palavra que eu te der, aí eu pensando ou sentindo. Eu falei: não, aquela foi boa pra caramba, tu não tinha como saber nada daquilo. Ele falou: Luciano, deixa eu te explicar algo. A maioria de vocês mistifica tanto que deixa longe o que Deus quer fazer. Ele falou: vou tentar te ajudar a entender como Deus fala. E aí ele me deu esse exemplo. Ele falou: você tem certeza da sua salvação? Eu falei: isso eu tenho. Ele falou: você saísse pela porta da igreja agora e um caminhão carregado te atropelasse, a carreta fizesse picadinho de você. Ele foi bem dramático. Ele falou: você tem certeza que você ia para o céu? Eu falei: na hora.
Ele falou, Jesus já te apareceu, dizendo, meu filho, tu está dentro, eu te garanti com o meu sangue. Eu falei, não, ele nunca me apareceu, não. Nunca falou nada para mim. Ele falou, um anjo de Deus já te apareceu? Uma cópia autenticada do livro da vida, dizendo, ó, número de protocolo tal, apresenta na entrada. Eu falei, também não. Eu falei, você pelo menos foi arrebatado para ver o céu? Eu falei, também não. Pelo menos ouviu uma voz de trombeta angelical anunciando seu nome, dizendo que você está salvo? Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu nem ouviu nada? Eu falei, nunca vi nem ouvi nada. Ele olhou para mim e falou, como é que você sabe que você está salvo? Eu tinha 15 anos de idade, 30 anos atrás. A resposta que eu dei para ele é a mesma que eu dou até hoje. Eu falei, eu sei porque sei porque sei. Se fosse hoje eu teria aumentado a resposta, teria dito, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia. Só não sabia de onde vinha tanta sabeção e sabimento, mas eu sabia que eu sabia. Ele olhou para mim e falou, deixe-me te explicar qual é a fonte da sua sapiência. Aí naquele dia eu aprendi que não é sabeção nem sabimento, é sapiência. Eu só uso essa palavra quando eu conto essa história. Sapiência. Ele falou, a Bíblia diz em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Eu falei, é verdade. Logo depois no versículo 16 ele diz, e o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E diz, essa certeza que a sua mente não sabe explicar é um testemunho interior. É o Espírito Santo dentro de você transmitindo a convicção, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Eu falei, agora eu sei, como é que eu sei? Ele falou, só preste atenção no seguinte, se num assunto tão importante como esse, da sua certeza e salvação, ele decidiu falar com você não por meio de uma voz audível, não por meio de uma visão espetacular, mas por um testemunho interior, por que você acha que ele não possa falar com você da mesma maneira em outras coisas da sua vida? Eu falei, faz sentido. Depois eu fui descobrir, Provérbios 20, 27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, onde ele traz direção no nosso espírito. Ele naquele dia falou para mim das palavras de Paulo aos Colossenses, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz nos vossos corações. Ele falou, tem hora que eu tomo decisões do que fazer ou não fazer, só por eu não ter paz aqui dentro. Ele diz, porque a maneira do Espírito Santo falar não é voz audível apenas, isso pode acontecer de vez em quando. O livro de Hebreus diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então onde é que ele fala? No coração e não no ouvido. Aí, depois que eu entendi isso, minha vida foi uma revolução. Aí esse dia eu estou na frente do rapaz que tem a teoria da surdez espiritual. E nessa hora o Espírito Santo falou comigo. Não por uma voz, nem por uma visão. Aquele testemunho interior veio forte no meu espírito. Pergunte para ele. Quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? Eu falei, para, eu preciso te interromper e fazer uma pergunta. Há quantas noites você já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos. Como é que você sabe disso? Eu falei, só me diga quantas. Eu falei, nem sei te dizer quantas, está acontecendo toda noite, já faz tempo. Eu falei, descreve o ocorrido. Ele falou, pastor, eu tenho um sono pesado. Eu não acordo nem para ir no banheiro, nem se eu tomar muita água. Ele falou, mas toda noite estou lá dormindo, de repente, pum, abriu o olho. Ele falou, eu estou acordado, lúcido. Ele falou, eu olho no relógio do lado da cama. Não é 2h59 nem 3h01, é 3 em ponto. Eu falei, toda noite? Ele falou, toda noite. Eu falei, o que é que você sente? Ele falou, eu sinto uma vontade de orar. Eu falei, o que é que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei, criatura, seu problema não é surdez espiritual, seu problema é estupidez espiritual. E ele ficou me olhando assustado. Eu falei, tu não tem nem cara que gosta de orar, miserável. Acorda toda madrugada às 3 com vontade de orar. E não parou para pensar que é Deus te chamando. Tem que ter uma voz de trombeta dizendo, cabeção, levanta da cama e ora para você, criar vergonha na cara e orar. Aí quando ele falei isso, ele, agora o senhor falando assim. Mas sabe qual é o nosso problema?
a gente mistificou muito. A gente está esperando a voz que Samuel ouviu. Isso não é o comum nem o ordinário, isso é extraordinário. Todo dia o crente tem várias oportunidades ouvindo o Espírito Santo. Todo dia. Agora há pouco, na hora da oferta, você teve um treino. Provavelmente, para muitos de vocês, duas vozes falaram dentro da sua cabeça. Uma dizia, dá nada não, vou dar essa notinha menor aí. A outra dizia, dá sim, pega outra, pula, pega a maior. A menos que você seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, eu lhe pergunto, com quem que você estava discutindo? Um dia eu falei isso para um irmão da nossa igreja. Eu falei, e considerando que nós dois já sabemos qual é a sua própria voz, seu próprio pensamento, seu avarento, falei para ele. Falei, de quem que você acha que era outra coisa dentro de você, dizendo, dá sim, oferta? Aí ele, querendo desconversar, falou, será que era o diabo? Falei, só se ele converteu. Um dia eu estava dando esse exemplo, o irmão ficou ofendido. Não misture o Espírito Santo com oferta. Falei, não sou eu que estou misturando, a Bíblia já fez isso há muito tempo. Pedro confronta Ananias, dizendo, porque você deixou Satanás encher o seu coração para mentir o Espírito Santo. Pedro estava dizendo, quem colocou o desejo de ofertar foi o Espírito Santo. Quem entrou para abortar foi Satanás. As coisas são mais espirituais do que você imagina, mesmo quando aparecem ser simples. Quem está entendendo? Todo dia o Espírito Santo fala com você. Você só precisa entender a simplicidade. Você chega numa roda de conversa do trabalho e eles estão contando piada. E você ri, conta umas também. Daqui a pouco alguém puxa uma piada suja. E você esqueceu de lembrar que era crente. E além de rir com aquele negócio, que a diferença entre a piada e a piada suja é só a sujeira. A piada suja às vezes é tão engraçada quanto, dependendo de quem conta, até mais do que uma não. Mas você não se contentou só em rir. Te bateu uma saudade do velho homem, você abriu o baú, puxou umas também. Todo mundo riu e ficou só piada suja. Quando você sai dali, você não precisa ter uma voz, nem uma visão, mas tem um desconforto dentro de você dizendo, esse não é o seu lugar. Você não devia ter ficado comendo essa porcaria toda. Quem que está falando isso para você? É o Espírito Santo. Mas você largou aquela roda do trabalho, foi para a igreja, encontrou agora uma outra roda de crentes. Mas aqueles crentes têm a linguinha bifurcada. Aqueles crentes que o veneno corre no canto da boca. E aí você chega ali, está todo mundo falando mal de um outro irmão que não está lá para se defender. E você também decide usar a língua que nem um chicote e açoita o crente. Quando você sai dessa roda de oração, que não é piada suja, de novo aquele desconforto dentro de você. Você não deveria ter falado dessa forma do seu irmão. Quem que está fazendo isso com você? Não é só a sua consciência, é o Espírito Santo. Você entra no quarto, está orando, começa a se quebrantar diante de Deus. Chega aquele momento que você está facinho. Ah, Jesus, pode pedir qualquer coisa que eu te dou qualquer coisa. Aí vem algo dentro de você e diz, então perdoa fulano. Você diz, não, fulano não. Irmão, se o crente não ouve o Espírito Santo, ele deve ser a criatura mais maluca do mundo. Com quem que você discute? Mas ele está lá e a queda de braço começa a ficar forte. Perdoa sim. Lembra de quantos bons momentos vocês já tiveram juntos? Aí você começa a ceder a queda de braço e diz, posso até perdoar, mas vai ter que se humilhar, vai ter que vir rastejando. Mas o Espírito Santo vai te apertando. A hora que você vê, você está lá chorando. Tá bom, em nome de Jesus eu perdoo. E algo vem e lava a sua alma. Quem fez isso com você, crente? O Espírito Santo. Não precisava ser tão complicado. Sabe, eu não estou dizendo que todo dia, na hora que você for atravessar a rua, você tem que ajoelhar na frente da faixa de pedestre e dizer, o Espírito Santo confirma se eu passo aqui ou ali na frente. Eu não estou dizendo que você vai ter que ficar parado meia hora na frente do guarda-roupa de manhã orando em línguas, dizendo, Espírito Santo, dá o look do dia. Embora na boa, não quero ser desrespeitoso, eu creio que algumas irmãs poderiam orar um pouquinho mais antes de escolher as suas roupas. Porque nós começamos a sair de um legalismo que batia, e a igreja está indo para outro extremo, liberou geral. Irmã, deixa eu te dizer,
não quero ser ofensivo, mas o seu corpo não é um pedaço de carne a ser desfilado por aí. É o templo do Espírito Santo, que merece honra. Quem está entendendo? Agora, se a gente se aperceber todo dia, o Espírito Santo vai tratar conosco. Quando você fala de uma forma que não devia com o seu cônjuge ou com os filhos, vem uma coisa no seu coração. Não é assim que um crente faz. Quando você fica tempo demais na frente de um canal da televisão ou entrando em algum tipo de site na internet que não deveria, a voz atrás de você no caminho está dizendo: não desvie para a direita. Você larga aquilo. Daqui a pouco você vai dar uma bobeira em outra área. Não desvie para a esquerda. O que nós precisamos é aprender a atender essa simplicidade do testemunho interior. E essa capacidade de interagir, de aceitar o que ele fala, de ouvir o que ele fala, é a maior chave da vida cristã. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Efésios 4:30, com o qual fostes selados. Nesse versículo, diferente do primeiro que sugere que é a conversão, diferente do outro de 2 Coríntios que fala não, é a hora da unção. Nesse versículo, Paulo está dizendo: o selo tem a ver com relacionamento, não entristeça ele. Um dia alguém falou para mim: pastor, eu acho que o senhor está supervalorizando o Espírito Santo. Eu falei: aprendi com Jesus. Ele disse: se você blasfemar contra mim, eu seguro a onda, eu resolvo, eu quebro o seu galho. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, lascou tudo. Ele não está dizendo que o Espírito Santo é mais importante, ele está dizendo: o Espírito Santo é o único que poderia te trazer de volta em arrependimento. E se você afasta ele, você perde a única garantia que poderia ter. Há 18 anos atrás, setembro de 2000, eu tive uma das experiências. Vocês me dão mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Estou brincando. Essa é velha, mas funciona. Eu tive uma das experiências mais espetaculares com a liderança do Espírito Santo na minha vida. Era uma segunda-feira de manhã, eu tinha que fazer uma viagem. Eu não achava minha carteira em casa. Eu lembrava de ter saído com ela para o culto do domingo, na noite anterior. Então, como não achei em casa, fui na igreja para ver se eu tinha deixado na cadeira, debaixo do banco, no gabinete, nada. Pensei: onde que nós fomos jantar? Na casa de fulano. Fui acordar o fulano, falei: cara, acho que eu esqueci minha carteira aqui ontem, preciso dela para viajar. Procuramos, nada. Quando eu vi que não estava em lugar nenhum, começou a me dar um desespero. Eu sabia que Deus não queria que eu perdesse aquela viagem. Eu comecei a orar, falei: Deus, me mostra onde está essa carteira, me mostra, me mostra. Mas o me mostra da minha oração era mais ou menos o tipo de pedido assim: me faz lembrar, me dá uma ideia. Eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu, mas de repente eu tive uma visão que parecia um filme numa tela de cinema na minha frente. Deus me mostrou exatamente onde e como eu perdi a carteira. Era uma noite fria. Frio é um negócio que a gente tem lá no sul e que vocês não sabem o que é. Eu falei para o taxista hoje que me levou do aeroporto para o hotel em Salvador. Falei para ele, o sol de vocês aqui é profissional, o nosso sol é amador lá no sul. Falei: mas nosso inverno é profissional e o de vocês nem amador, nem tem aqui. Falei: frio para vocês aqui, alguém que deixou o ar-condicionado ligado muito tempo. Era uma noite fria, e lá o frio, irmão, é quando assim baixa de 5 graus e começa a doer o osso da gente. Esse é o frio que nós estamos falando. Eu coloquei um sobretudo. Vocês sabem o que é sobretudo? Vocês não devem usar isso também, né? É o casaco que você usa em cima do casaco. É o casaco maior. Eu estava vestindo um sobretudo e eu coloquei a carteira. 18 anos atrás, usava uma capanga de couro grande. Naquela época a gente punha o talão de cheque aberto inteiro. A carteira era grande, mas o bolso também. Eu pus ele do lado. Eu tive uma hora que pular uma enxurrada. E na visão eu vi que a hora que eu fiz o movimento com a perna direita para pular a enxurrada, eu bati com a coxa do lado de dentro, sobretudo, e a carteira foi cuspida, ejetada para o lado de fora. Em 2 momentos, eu vou resumir aqui a história. Deus mostrou onde a carteira caiu, dentro da enxurrada, e eu vi ela embora. O Espírito Santo falou comigo: acha o próximo bueiro.
A carteira é grande, está enroscada, não passou. Achei o próximo bueiro, comecei a tirar folha, galho de árvore, foi uma chuva muito forte. A carteira estava lá. Irmão, pensa num cara que vibrou com a experiência. Setembro de 2000. Em janeiro de 2001, fui pregar no Canadá, numa cidade próxima a Toronto, na região dos Lagos. Depois de ministrar no domingo de manhã, a igreja era de canadense, mas o pastor era um brasileiro, casado com uma americana. Tinha um grupo de brasileiros que tinham me acompanhado, então nós estamos almoçando e a conversa está só em português. Por causa do mover do Espírito Santo da reunião, alguém entrou no assunto do Espírito Santo, o outro falou de uma experiência, o outro falou da liderança, e aí cada um começou a contar a experiência. Eu falei, gente, tem uma fresquinha que aconteceu 4 meses atrás. E aí contei a da carteira. Eu contei tipo aqueles filmes assim, baseado em fatos reais, já dando uma empolgada na história. Todo mundo ficou impressionado. Meu Deus, que experiência. Falei, foi minha melhor até hoje. Esse meu amigo olha para mim, o pastor da igreja dos canadenses, e diz, foi boa. Falei, estou sentindo que vem um mais. Ele falou, mais já vi uma melhor. Falei, não acredito que você vai querer ganhar de mim. Brincando com ele. Ele falou, não, na verdade só fui a testemunha. Ele olhou para mim e falou, você conheceu fulano de tal? Era um pregador que hoje já está com o senhor, mas desses da vanguarda do avivamento no Brasil. Falei, conheci, encontrei muito velhinho nas minhas viagens por aí. Ele falou, pois é, ele foi um instrumento de Deus para levar a nossa família a experimentar o Espírito Santo, nossa igreja. Um dia encontrei ele no Brasil, falei, pastor, o senhor viaja o mundo. O dia que estiver no Canadá, me procure, dei um cartão. Ele falou, dei o cartão mais por educação do que esperando que fosse acontecer depressa. 3 meses depois, ele me liga. Falou, estou pregando uma igreja aqui perto da sua cidade, você não pode vir me assistir domingo de manhã? Ele falou, posso. E ele foi. No final do culto, podemos almoçar junto? Podemos, sentaram a almoçar. E esse cara tem tanta experiência, né? Já está com o senhor, teve tanta experiência, que a gente ficava horas ouvindo ele falar. E aí aquele almoço foi demorando, e os irmãos que trouxeram ele de Toronto para aquela cidade, que tinham que levá-lo de volta, ele olhou e falou, eu estou deixando vocês esperando já há muito tempo. Vamos fazer o seguinte, pode ir embora. E virou para esse meu amigo e falou, Frank, se eles derem o endereço, você me leva para Toronto? Ele falou, levo, pastor, já morei em Toronto, é só me dar o endereço. Deram o endereço, foram embora. Ele falou, Luciano, o culto era às 6 da tarde, ou da noite. Ele falou, era 1 hora de viagem. Ele falou, nós saímos às 4. 5 horas da tarde, a gente já estava em Toronto, tinha 1 hora para achar a igreja. Ele falou, quem disse que eu consigo achar a igreja? Não tinha GPS naquela época. Pergunta para um, manda um lugar, não é. Pergunta para outro, manda em outro lugar, não é. Pergunta para outro, manda para outro lugar, não é. E ele falou, de lugar em lugar, chega 1 hora que eu nem achei a igreja, nem sabia mais onde estava. Ele diz até que deu 6 horas, a hora do culto. Ele falou, o velhinho falou para mim, encosta o carro. Ele falou, eu pensei que ia levar uma bronca no estilo da velha guarda. Irmão, o negócio já foi bem mais tenso na igreja do que é hoje, viu? Eu fico preocupado de ver tanto mimimi dentro da igreja. Irmão, quando era garoto, o diácono dava cascudo na cabeça da gente, pegava a gente pela orelha para levar para o pai. Hoje em dia alguém acha que o outro olhou diferente, já está todo sentido. Se você acha que está sofrendo, deixa eu te dizer, já foi muito pior. Ele falou, eu achei que ia levar uma bronca no estilo da velha guarda, mas tudo que o velhinho fez foi uma oração. Ele diz, Deus, o Senhor não me trouxe a esse país para eu ficar perdido. O único que não me quer nesse culto é o diabo. O Senhor já me mostrou o que quer fazer no culto. Ele diz, Espírito Santo, nós não temos mais tempo de ficar procurando ou tentando achar, senão nós vamos perder o culto. Ele diz, eu estou recorrendo direto a você. Você conhece essa cidade melhor do que o homem que a planejou. O Senhor conhece todas as coisas. Espírito Santo, eu estou recorrendo a você. Me guia agora até essa igreja. Esse meu amigo falou para mim, Luciano, achei que o velhinho tinha surtado. Nunca vi alguém fazer uma oração dessa. Espírito Santo, me guia você. Falou, nem se o caminho tivesse sinalizado. O homem malemar falava bom dia, boa tarde ou boa noite em inglês. Mas ele falou, o homem disse para mim, liga o carro, eu liguei. Segue reto, eu fui. Vira para cá, vira para lá, meio balão. Ele falou, entre 10 a 15 minutos. Mais de 10, menos de 15. Nós paramos na frente de um prédio. E ele falou, pode descer e perguntar que é aqui que eu vou pregar. Ele falou, Luciano, não tinha placa nem movimento. Ninguém. Mas desci pensando, vou perguntar onde é que é a igreja. Deixa ele acreditar nisso, eu vou descobrir onde é a igreja.
Ele falou: quando eu volto para o carro, minhas pernas estão mole, bambas, trêmulas. Nós estávamos na frente da igreja onde ele iria pregar. A experiência me foi contada em janeiro de 2001. Ela aconteceu antes, não existia GPS na época. Aliás, essa experiência dá um novo sentido à palavra GPS: guiado pelo Espírito. Agora vai ter que fazer caber no S aqui. A hora que eu ouvi aquela história, irmão, não sei te explicar o que aconteceu. E eu já estou terminando, fique tranquilo, terminando mesmo. Eu levantei daquela mesa onde estava sentado à mesa com os irmãos, falei: gente, me perdoa, dá licença, eu preciso fazer um negócio. Eu corri para o quarto da casa onde eu estava hospedado. Eu caí de joelhos naquele quarto e eu comecei a chorar, porque havia um desespero dentro de mim, uma fome dentro de mim. Eu comecei a dizer: Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor. Eu falei: a visão da carteira foi boa, eu sei que foi boa, mas essa aí do cara foi bem melhor. Alguém perguntou para mim outro dia: pastor, para você é uma competição? Eu falei: com os outros não, com a minha mediocridade sim. Cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo no rio de Deus, eu lembro que ele não faz acepção de pessoas. Cada vez que eu vejo que alguém tem uma experiência extraordinária, aquilo está me lembrando: você também pode viver nesse lugar, você também pode experimentar isso. E eu estou ali orando e chorando, dizendo: Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor, eu quero viver melhor a tua liderança. Enquanto eu estava ali orando, desesperado, eu ouvi uma voz. Eu não sei se ela foi externa, se ela foi interna, mas eu ouvi uma voz. A voz citava um pedaço de um versículo, frase de Jesus. A voz dizia: quem é fiel no pouco, será fiel no muito, mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. E parou. Eu, no temor de ter ouvido aquela voz, falei: Deus, é você? Se for você, o que isso tem a ver com o que eu estou orando? E a voz falou de novo e disse: tem tudo a ver. O Senhor me disse: quem está impedindo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, são vocês. O Senhor me disse: enquanto vocês não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito no dia a dia, no testemunho interior que vocês ignoram e desprezam o tempo todo, vocês não têm direito de clamar por experiências maiores. O Senhor diz: mas se vocês aprenderem a andar em fidelidade, a simplicidade dos impulsos pequenos, desse relacionamento do dia a dia, o Senhor diz: eu vou promovê-los a experiências maiores. Naquele dia ele me falou: não estou falando isso só para você. Ele diz: por onde eu te levar, pelo Brasil e o mundo, eu quero que você ensine isso à minha igreja. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Olhe para cá um instante. Só tem uma forma de você descobrir se essa coisa que vem dentro de você é de Deus ou não: é conferindo, é fazendo a checagem. Eu experimento isso o tempo todo. Eu não queria estar aqui hoje, eu quero ser honesto com você. O evento era para ter acontecido no meio do ano. Joel precisou mudar. Eu falei: cara, vai ser difícil encaixar. Eu saí, preguei ontem à noite em Porto Velho, saí de lá meia-noite e pouco. Cheguei hoje, 12:30 em Salvador. Eu estou à noite virado, praticamente sem dormir. Mas não é só isso. Eu vou sair correndo do culto agora para Salvador, porque às 3 da manhã eu tenho que estar no aeroporto. E eu viro à noite viajando de novo para pregar na minha igreja amanhã cedo em Curitiba. Ah, pastor, mas na segunda o senhor vai dormir? Não, na segunda cedo eu vou para Belém. Quando eu comecei a fazer as contas, falei: Deus, eu não aguento esse ritmo. Quando tinha 20 anos era mais fácil. Mas uma coisa dentro de mim, não era uma voz audível, não era uma visão. Eu nem conhecia o Joel, se nós tivemos uma conversa. É muito raro eu pegar um convite sem ter um relacionamento. Mas uma coisa dentro de mim parecia dizer: vá lá ensinar sobre o relacionamento com o Espírito Santo. E eu já aprendi a obedecer o testemunho interior. Um dia desse eu entrei no escritório de casa. Escritório de casa não é aquele lugar que você trabalha, é só onde guarda papel. Eu não estava orando, eu não estava fazendo nada muito espiritual, mas a hora que entrei me veio um impulso: liga para fulano. Homem é diferente de mulher. A gente é
Às vezes até demais, objetivo demais. Primeira coisa que eu pensei, ligar por quê? Não tem nada a falar com ele. Mas aquela coisa vinha dentro de mim, liga para fulano. Peguei o celular, liguei para fulano. Um pastor, amigo meu. Quando fulano atende, ele, que surpresa você me ligando. Eu falei, pois sabe que eu estou tão surpreso quanto você? Eu não sei nem o que falar, não sei porque eu estou ligando. Mas um impulso dentro de mim dizia, liga. E logo depois que eu brinco, eu estou tão surpreso quanto você. Aquele impulso, o testemunho interior vem de novo. Pergunta para ele se ele acabou de orar antes do seu telefonema, pedindo uma provisão de 3 mil reais. Falei, querido, eu não quero ser invasivo, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Por acaso antes de eu ligar, você estava aí orando e pedindo a Deus especificamente uma provisão de 3 mil reais? Primeiro silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. Depois uma voz embargada, emocionada diz, eu tinha acabado de pedir a Deus exatos 3 mil reais quando você ligou. Pensei, Deus está me usando para confirmar que eu ouvi a oração. Mas aí o testemunho interior vem de novo e diz, pega a conta dele e transfere. Primeira coisa que eu pensei, o que é que eu tenho a ver com isso? Pediu para você, não foi para mim. O curioso é que a hora que eu falo isso para ele, me dá seu número de conta que eu vou transferir, ele me fala do outro lado, o que é que você tem a ver com isso? Falei, pô, estava pensando a mesma coisa aqui. Eu falei para ele, me diga uma coisa, eu tinha como saber que você estava orando antes de eu ligar? Ele falou, não. Eu tinha como saber o valor exato que você pediu? Ele falou, não. Eu falei, a mesma pessoa que me mandou te ligar e que me deu essa informação, me mandou transferir. Dá logo essa conta. Um dia desse estava contando essa história, um irmão gritou, liga para mim. Eu queria gritar para ele de volta, vai orar, que nem o meu amigo orou, mas não falei. Quando você começa a aprender a viver a liderança do Espírito Santo, você vai descobrir uma vida extraordinária. Eu entrei um dia no banheiro do aeroporto em Curitiba. Vi um senhor de cabelo branco limpando o espelho do banheiro. Quando eu entrei, eu olhei para ele, algo dentro de mim, não era uma voz audível nem uma visão, dizia, pega todo o dinheiro da sua carteira, dá tudo para ele. Falei, Jesus, isso aí tem uma cara de pinguço. Quem fala pinguço? Quem bebe? O Espírito Santo falou comigo, não fale assim, é meu servo. Falei, mas teu servo está com cara de pinguço. Eu falei, acho que isso não é Deus não, é da minha cabeça. Aí o cara começou a subir um hino desses das antigas. Pensei, né, que é crente mesmo. Aí fiquei naquela, faço ou não faço? Irmão, se Deus não mandou, eu só ia perder um pouco de dinheiro. Se Deus mandou, eu ia perder muito mais. Às vezes é melhor você tentar descobrir do que decidir que não é. Tirei a carteira do bolso já, fui chegando perto dele, falei, por acaso o senhor é evangélico? Te via assobiando um hino. Ele, graças a Deus. Pelo graças a Deus, eu falei, esse é pentecostal de trincar mamona, daqueles turbo. Aí eu ia falar para ele que Deus só mandou eu dar o dinheiro. Na hora que eu vou abrir a carteira para falar, o Espírito Santo falou comigo de novo. E de repente aquilo pulou da minha boca antes que eu conseguisse pensar. Falei, hoje pela manhã você dobrou os seus joelhos e você pediu a Deus duas coisas. Primeiro, você pediu por um milagre de provisão financeira. Segundo, você pediu a Deus que ainda hoje, durante esse dia, Deus mandasse um sinal de que a sua oração foi ouvida. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, falei, isso ainda não é a provisão, isso é só o sinal de que a oração foi ouvida. E ver os olhos do meu irmão em Cristo, que eu não conhecia, encher de lágrimas, não tem preço. O resto tem Mastercard, isso aí não tem preço. Todo dia Ele quer nos dirigir. Às vezes Ele fala, você não deveria estar julgando aquela pessoa, você não deveria ter falado assim dessa pessoa, você não deveria ter murmurado dessa situação. Mas Ele quer segurar nossa mão e nos conduzir até o destino final. E se eu e você aprendemos a nos relacionar com Ele, não apenas ter experiências ocasionais, porque Ele é mais do que um poder, Ele é uma pessoa.
Então, além de viver o poder, nós vamos viver também o relacionamento. E essa é a chave de tudo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu gostaria que nós terminássemos com uma oração. Eu creio que muitos de nós, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Estou compartilhando as correções de Deus comigo, na esperança de que a carapuça também lhe sirva, de que isso também te ajude. Mas eu sinto o Espírito Santo me dizendo que muitos de nós, muitos, não poucos, precisamos nos arrepender por estar entristecendo Ele com frequência, por estar ignorando Ele, por estar resistindo Ele. A Bíblia diz que Ele fica enciumado quando eu e você começamos a nos envolver com as coisas do mundo. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de conserto. Mesmo você que acha que a coisa está melhor do que nunca, deixa eu te dizer algo, ela pode ficar melhor do que está agora. Então você deveria também aproveitar para dizer: eu quero mais. E você deveria lembrar a voz dele dizendo: quem é fiel no pouco, será também fiel sobre o muito. Se nós aprendemos a seguir esse testemunho, nós vamos viver num lugar diferente. Eu sentia que esse ano Deus estava me fazendo entrar num ano de transição do nível ministerial. E eu me programei para em dezembro, quando eu aliviasse a agenda tanto da igreja como das viagens, eu programei um período enorme sem viagens, que eu queria fazer um jejum prolongado. Mas no mês de julho a agosto, até quase o fim de agosto, eu tinha feito com acompanhamento de um médico a terceira e última etapa de um regime bem rígido. E quando eu estava terminando, eu não via a hora de poder voltar a comer, mesmo que não fosse normal, um pouquinho mais. O Espírito Santo falou comigo. Não foi uma voz audível, não foi uma visão espetacular, foi uma convicção no meu espírito inexplicável, de que o jejum que eu estava planejando para dezembro, eu deveria fazer agora, antes das eleições. Se eu falar para você que eu não assustei, mentira. Eu procurei esse médico que estava me acompanhando, porque eu sei que ele já acompanhou outros amigos que fizeram jejuns prolongados. Falei: amigão, eu acho que nós vamos dar um tempo na dieta aí, que eu sinto o Espírito Santo me chamando para o jejum. Ele falou: eu te acompanho. Eu falei: vai ser um jejum prolongado, mas bem prolongado. O maior que eu tinha feito foi há 10 anos atrás, 21 dias na água. Ele olhou para mim e falou: quantos dias? Eu falei: eu sinto que eu tenho que encarar 40 dias só na água, direto. Ele falou: só me diga que você vai parar. Eu falei: esse é o problema. Eu estou cheio de agenda. Eu não posso simplesmente desmarcar com as pessoas. Eu falei: o versículo que meus filhos acho que mais me ouviram falar enquanto eu os criei era: o que jura e mesmo com dano seu não muda. Eu falei: eu não posso parar. Se Deus está me pedindo, antes de quando eu me programei, Ele que tem que me ajudar, ou Ele que tem que tocar o coração dessa turma para me liberar. Eu falei: eu prego na maca, no soro, mas eu não vou voltar atrás. Esse médico olhou para mim e falou: você tem certeza que o Espírito Santo está te pedindo isso? Eu falei: tenho. Ele falou: então vamos embora. Ele falou: não vou só te acompanhar, vou te estudar. Tirou 23 tubos de sangue de mim antes de eu começar, e vai tirar mais agora essa semana. Eu terminei semana passada, não deu tempo de fazer o novo ainda. Alguém olhou para mim e falou: Deus te pediu uma maluquice dessa? Eu falei: pediu. Ele falou: mas como foi um anjo que apareceu? Eu falei: não, foi só um testemunho interior. Ele falou: pastor, eu falei: para mim isso vale tanto quanto. Mas o que eu já aprendi, se a gente aprender a ser fiel e obedecer, nós sempre seremos promovidos para níveis maiores. Talvez seja a hora de dizer: Senhor, me perdoe por não estar sendo fiel ao que eu tenho. Mas eu creio que Ele não quer que a gente apenas conserte o relacionamento. Depois de orar dessa forma, eu creio que Ele quer nos encher um pouquinho mais do Seu Espírito.
E quando nós terminarmos, você não vai sair daqui só com uma instrução para a sua cabeça. Você vai sair daqui debaixo de um toque da presença e do poder dele. Você crê nisso? Vamos orar. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu pedi para você ficar em pé para sinalizar que está acabando. Eu quero te dar liberdade de orar como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, no seu lugar aqui na frente, lá para o fundo. Em voz baixa, em voz alta, não importa. Enquanto eu oro, eu vou pedir que você não fique só ouvindo a minha oração. Eu vou pedir que você faça a sua oração. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar a tua palavra, terá sido apenas um discurso, apenas uma palestra. E nós precisamos mais do que isso. Abre os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento e traz revelação a respeito do relacionamento com o teu Espírito, da simplicidade e da liderança do teu Espírito. E nessa noite, Senhor, nós queremos nos arrepender pelas muitas vezes que te resistimos, que te entristecemos, que te enciumamos e às vezes até que te apagamos. E te agradecemos o teu insistente amor, a ponto de não desistir de nenhum de nós. Antes, pelo contrário, continuar lutando para extrair o melhor de nós desse relacionamento. Nós queremos não apenas nos arrepender, nós nos colocamos em fé debaixo do sangue de Jesus e recebemos pela fé o teu perdão. E declaramos que ao sair daqui não aceitaremos nenhuma culpa ou condenação do diabo, mas sairemos determinados a viver um novo tempo de restauração no relacionamento contigo. Queremos ser sensíveis à tua liderança e ao testemunho interior. Queremos ser fiéis no pouco para sermos promovidos ao muito, em vez de sermos infiéis no pouco e assim boicotar o muito que o Senhor planejou para nós. Permita-nos ter um novo tempo de corresponder ao ensino da tua palavra e de viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nós clamamos no nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós. Eu oro que seja não apenas uma noite de ensino ou de instrução. Eu oro que seja uma noite de restauração. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Se deixa ser envolvido pela presença dEle. Se permita ser tocado pelo poder dEle. Seja cheio do Espírito Santo essa noite. Seja cheia do Espírito Santo essa noite, em nome de Jesus. Eu vou pedir aos músicos que ministrem, mas eu vou pedir que você não cante com eles. Mesmo que você saiba a música, não cante. Eu quero que você ore. Ore, não pare de orar agora. Ore clamando pelo enchimento do Espírito Santo. Ore clamando por uma experiência mais profunda, mas também para ir além da experiência e viver um relacionamento. Ore pelo revestimento de poder. Você que é batizado no Espírito Santo, aproveite esse momento para orar em outras línguas. Você que ainda não é, essa pode ser a sua hora. Esse pode ser o seu momento. Enquanto os músicos ministram, não se distraia, ore, ore. Apenas ore, ore. E deixe Ele te tocar.